Aí eu falei assim, meu encontro com Deus foi algo extraordinário, mas passei a não gostar de cristão, né? Quando falou, minha mãe tá com câncer, eu já botei, minha mãe vai morrer. Jesus me ensinou a ler. A igreja de Catanduvas, repetindo, ela é apaixonada pela ministração do pastor Lorinaldo. Glória a Deus. Para nós é uma festa quando Amém. o pastor vem. Glória a Deus. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio. Este é o Mova-se. Eu sou o Leonardo Lopes. E eu sou o Thiago Leite. Nós somos um grupo de amigos que nos reunimos para desenvolvermos juntos um podcast. Estamos aí sobre a liderança do pastor Jeremias, aqui de Catanduvas, sobre a coordenação do irmão Leonardo, e estamos aí para gravar mais um episódio hoje com um personagem muito especial. É uma honra. Alguém que mora no coração de Catanduvas. E, Léo, apresenta ele. Gente, hoje nós estamos aqui com um ilustre convidado, o pastor Lorinaldo Miranda. É uma honra para nós receber o senhor aqui. Amém, Leonardo, Thiago, né? Que compõe esse podcast aqui na cidade de Catanduva. Para mim é uma honra, uma alegria poder estar aqui com vocês, compartilhar algumas experiências, falar das coisas do Senhor. Isso para mim é muito bom. Me sinto feliz e alegre. Amém, bênção de Deus. Legal. Só complementando, nós somos um grupo aí do Verbo, que é o nosso grupo de jovens, juntamente com o grupo Lions, que é o grupo de mídia da nossa igreja. E alguns meses atrás nós definimos de retomar o projeto de um podcast. E estamos aí, a satisfação muito grande ter o pastor Lorinaldo aqui com nós nessa noite. Honra. Pastor Lorinaldo vem direto de Curitiba, Paraná, 46 anos, prega desde os 23, é casado com a irmã Giovana. Pastor, bênção de Deus ter o senhor aqui. E pra gente dar o pontapé inicial, como é que foi o seu encontro com Cristo? Leonardo, ou Léo, se é que eu posso dizer assim? Claro. E Thiago, o meu encontro com Deus foi algo extraordinário. Até porque a minha conversão, ela foi algo tão extraordinário que eu passei a não gostar de cristão, né? Até porque os crentes, quando iam pregar pra mim, eles diziam pra mim, você vai pro inferno. E aí eu tomei raiva de crente, já que eu vou pro inferno, hein? Então eu passava de carro, jogava lama, né? Os crentes, né? Jogava lá de cerveja, um olhava pra mim e dizia, você é um endemoniado, os crentes. Usado. E aí eu fiquei com aquilo na mente, então comecei a tomar raiva de crente, entendeu? Comecei a tomar raiva de crente. Aí um dia, eu conheci uma moça e achei aquela moça bonita, e aí convidei ela pra comer cachorro quente, ó, igual Adão, pelo estômago. E aí ela falou, pode ir e tal, e eu fui na igreja. Aí quando eu cheguei lá na igreja, ela tocava na banda, eu tô esperando ela terminar pra nós comer o cachorro quente. Ô culto longo! Ô culto que não terminava, irmão. E aí, de repente, começou a mensagem. Daí um camarada por nome de Pastor Marcos, até do Rio de Janeiro. E ele me apontou, que eu sou o último do banco, né? Aí ele me apontou e falou, você aí. Eu sabia que ele ia fingir que não era, né? Eu sou crente. Aí ele olhou pra mim e disse assim, você aí. Eu resolvi olhar pra trás, só tinha eu. Aí quando eu olhei pra trás, ele falou, você. Aí eu falei assim, eu? Né? Fingindo assim. Ele falou, vem aqui, eu fui lá. E aquele homem foi usado por Deus naquele dia, dizendo, olha, Deus tem uma grande obra na tua vida, Deus vai te levantar a pregar pelos 4 cantos da terra. Até aí tava tudo normal, né? E aí ele falou assim pra mim, assim, para que você saiba que é Deus que tá falando contigo, você não veio aqui atrás de Jesus. Aí na hora eu já clamei, né? Falei, Deus, não deixa ele falar quem que eu vim aqui, senão vou ficar com vergonha, né? Ele falou assim, você veio aqui atrás de uma moça, mas não apontou a moça. Eu falei, melhorou, né? Mas Deus vai te levantar. Irmão, aí ele falou assim, quando você sair daqui, você vai pegar uma colher. Você vai comprar uma colher, nessas palavras. E dessa colher vai vir um faqueiro, enfim, a tua vida vai crescer financeiramente. Rapaz, quando ele terminou a profecia, eu saí. Quando pegou fogo na igreja, eu sumi da igreja. Encontrei a moça uns dias depois, ela falou, por que você não esperou? Deus que me perdoe, a gente vai agradecer, vocês contam a vida da gente. Resumindo, hoje nós somos amigos, a gente até ri, né? E aí, eu saí dali, dito e feito. 19 anos de idade, eu saí dali, rapaz, eu fiquei muito bem. Caminhões, moto 1100, casa pra mim, eu fiquei assim, em questão de 2 anos, minha vida mudou. Subi igual Deus falou mesmo. Aí o termo da profecia foi assim, eu vou permitir que tu suba quando tu estiver lá em cima, eu vou permitir que tu caia pra me levantar você do jeito que eu quero. Resumindo, para não ficar longo o testemunho, quando eu tava muito bem financeiramente lá em cima,
Eu peguei e fui para Salvador. Fui comprar um carro em Salvador. E lá em Salvador liguei para minha mãe. Mãe, como é que tá aí? Ah, tá muito frio aqui e tal, tá? É até mês de junho. Muito frio, frio, frio. Ah, tá. Aí eu falei, tô aqui na beira da praia tomando água de coco, né? E tal. E tava mesmo, né? Quente. Quando eu voltei de Salvador, tinha umas mulheres de branco na minha casa. Perguntei pra minha mãe, o que é essa mulher aí? Minha mãe falou, que elas são enfermeiras e quando a pessoa tem uma enfermidade, assim, vamos dizer, de câncer, elas vão em casa e tal. Eu falei, ixi, a senhora tá com câncer? Tô. Aí aquilo foi um baque pra mim, né? Quando falou, minha mãe tá com câncer, eu já botei, minha mãe vai morrer. Aí eu pensei, se a minha mãe morrer, eu só vou no velório, no outro dia eu vou lá e tiro a minha própria vida também. Esse era o meu pensamento. Aí, eu tô sentado, minha mãe tava no corredor, assim, onde a gente morava, sentado, e eu fui sentei no colo dela. Aí vi um rapaz, hoje é evangelista, pastor de igreja, pedalando a bicicleta, virou assim, parou a bicicleta e falou, irmã Maria, na rua, Deus falou que vai passar um grande vento da tua casa, não te preocupe, esse vento é pra salvação da sua família. Falei, mãe, o que é vento? Ela falou, essa é a linguagem de cristão, não adianta eu te falar. Resumindo, o vento soprou, minha mãe pegou o câncer. Aí, minha mãe foi pro hospital Erasto Guedes pra passar por uma cirurgia, né? E aí naquela noite eu lembro que eu não dormi. Como eu não tinha costume de beber, eu queria seguir a carreira de jogador de futebol, então eu não fui pra vício. E aí eu peguei uma latinha de cerveja, tomei uma latinha de cerveja. Apaguei dentro do carro, dormi dentro do carro. Tão fraco que era pra bebida. 6 horas da manhã eu acordei, falei, eu vou ver minha mãe vai passar por cirurgia. Cheguei lá, minha mãe não tava. Aí eu comecei a brigar com Deus. Porque o senhor matou minha mãe, tal. E aí eu fiz um propósito com Deus, se o senhor curar minha mãe, eu vou te servir. Resumindo, cheguei lá, Jesus havia curado minha mãe. Oh, glória. Havia curado minha mãe. Voltei pra casa, perguntei, mãe, a senhora tá curada? Ela falou, não sei de nada, não. Vou ficar crente em nada. Já tá curado? Já tá curada. Voltei a praticar o que eu praticava antes. Aí, meu amigo, eu comecei a perder todos os meus bens. Resumindo, para não ficar longo, em 60 dias eu perdi tudo que você pode imaginar. Caminhão, moto, casa. 60 dias eu perdi tudo. Aí eu falei assim, puxa vida, como é que eu vou me virar agora, cara? Vou me matar, né? Daí uma voz falou pra mim, se você se matar, você vai pro Plano B teu era... Não, eu quero... esse. Aí eu falei, poxa, mas nem me matar eu tenho direito? Pensei comigo. Aí resumindo, irmãos, eu tinha uma namorada, ela não era crente, eu falei, tem dinheiro, né? Eu vou lá nela, né? Pego um dinheiro dela e me levanto de novo. Fui nela. Cheguei lá nela, ela olhou pra mim e disse assim, não quero ser mais. O senhor que fechou pra mim, ué. Fechou pra mim. Uma semana passada você disse que se largasse você morria. Agora não quero mais? Não quero mais. Era Deus na boca dela falando, acabou pra você, nego, já era. Bom, aí eu falei assim, pô, se eu me matar eu vou pro inferno. Pensei que ele ficou na minha mente, né? Vou pra igreja dos crentes. Cheguei na igreja dos crentes, a igreja como aqui, né? E a rua lá, eu parei meu carro do outro lado. E começou o hino. Rapaz, quando começou o hino, aquele hino saiu dentro da igreja e passou pelo vidro do carro e pum, entrou dentro do meu coração. Saí de lá chorando. Já me joguei no altar. Eu me joguei no altar, a mocidade veio e jogou em cima de mim. Parecia um sapo quando o carro parou. Aí para ajudar veio o pastor e se jogou em cima também. Pensa, eu lá de baixo. Me converti ali naquele dia, fiz uma campanha de oração com os irmãos. Com 10 dias Deus me batizou com o Espírito Santo. Com 4 meses Deus me levantou para pregar. Olha só. Muito rápido, né? Muito rápido. 4 meses ele me levantou para pregar. Eu até falava assim, acho que eu vou morrer rápido, porque ele tá levantando muito rápido. Aí veio a profecia vindo dizer, não, você não vai morrer, aqui eu tenho contigo, é muito rápido. Porém, Deus me levantou com 4 meses. Porém, como é que Deus vai levantar um pregador com 4 meses para pregar se você não tinha frequentado um colégio? E aí, se você não sabe ler? Como é que você vai pregar? Porque aos 7 anos, meu pai tirou do colégio para tratar dos meus irmãos. Então não tem como estudar. E você vai pregar o quê? Escutar os outros, sair pregando? Isso não é papagaio, é para repetir o que os outros falam. Resumindo, meu amigo. Minha irmã, ponto considerado da família, eu falei para ela, viu, como é que eu faço? Ela falou assim, peça a palavra da sabedoria e do conhecimento. Deus é teu professor. Achou o mercado abandonado. Peguei uma blusa, colocava, amarrava assim grossa e ficava andando em volta aí com a Bíblia. Me dá Bíblia, me dá Bíblia. Resumindo, Jesus me ensinou a ler, Jesus me deu conhecimento. E eu me lembro que um dia eu fui pregar e eu não sabia o que era masculino do feminino.
Olha O só. discernimento do masculino com o feminino. Eu discernia quando tinha um homem e a mulher. E eu era o pregador da noite. Ajuda nós, meu pai. Aham. Deus me jogou, Deus fez comigo, fez com o Sadraque, Mesaque, me jogou no fogo e falou: se vira, você só não vai se queimar. E eu sempre fui ousado. Sempre fui ousado. Eu sou uma pessoa assim. Se eu falar, se eu começar algo, eu vou até o fim. Dá o que der. Ou seja, aí eu comecei. Aprendi a ler, fui lendo, Deus foi me ampliando, eu fui enfiando a cara na Bíblia, fui aprendendo, e Jesus foi me dando as revelações da palavra, as portas foram se abrindo para mim. Resumindo, estamos até hoje aí há 20 e poucos Glória anos do a Deus. Evangelho. Que testemunho bonito, hein, pastor? Graças a Deus. E a gente nota de que o senhor tem um ministério muito diferente, já entrando no assunto do ministério. A igreja de Catanduvas, repetindo, ela é apaixonada pela ministração do pastor Lorinaldo. Glória a Deus. Para nós verdade. é uma festa quando Amém. o pastor vem. Glória a Deus. Porque nós nos alimentamos da palavra, a parte Amém. espiritual, sempre uma bênção quando o pastor vem. E com aquele misto de humor, né? O pastor sabe utilizar, Deus se deu aí um dom onde você consegue utilizar do humor durante o sermão, a ministração, de uma forma espetacular. Então, faz nós rir e nos abençoa ainda com a palavra. Então, realmente a igreja gosta muito disso. Em que momento que começou isso? Que tu percebeu assim, ó, é aqui, esse é o meu jeito de ministrar e eu vou seguir nessa linha. Tá, esse é o ponto. Eu tinha um camarada, acho que até, se eu não me engano, ele até, o senhor recolheu ele, chamado Irineu Camargo, que tinha um vulgo chamado ex-Diabo Loiro, Rio Grande do Sul, gaúcho. Ele era até parecido com você, vermelhinho. Diabo Loiro, olha só. O vulgo dele era antes de se converter, né? E esse homem, ele citava muito a Bíblia. Ele pregava citando versículo, ele decorou a Bíblia, então ele era muito versículo. Aí eu entrei, no dia que eu fui batizar com o Espírito Santo, né? E quem tava pregando era ele. Ele tinha uma Bíblia, Thompson, quase da cor da camisa dele, mas assim, a Thompson grandona, uma capa mais puxada pra camisa dele. E eu lembro que ele pregava e balançava e estava no versículo. Um versículo tá do tal, capítulo tal, versículo tal. Falei, eu vou pregar igual esse camarada aí. Resumindo. Tá, eu comecei a pregar, só que ele exortava muito a igreja. Ele dava na ponta do teu dedo, quando você encolhia o dedo dentro do sapato, ele dava no calcanhar. Você esticava o dedo, ele pá. Era assim, as pregações dele eram assim. E eu peguei o mesmo ritmo. Então eu ficava o dia inteiro, decorava o versículo inteiro. Se eu fosse pregar à noite, eu vou pregar, por exemplo, o Salmo 119. Eu decorava todo o Salmo 119 para citar tudo de cor, tal. E era porrete, vamos dizer assim, igual ele. Então, a forma em que ele pregava, eu também passei a pregar. Então eu virei vamos dizer assim, uma cópia, né? Uma cópia dele. Sim. E eu já chegava assim, já assumia a tribuna, você não ia rindo, ninguém ria, e muito menos eu. Nunca foi disso. E aí, um dia eu fui pregar em Londrina. E aí começou isso aí, tudo. Fui pregar em Londrina, comecei a pregar, a mulher começou a rir. Aí o povo começou a rir e eu parava. Aí veio na minha mente, é porque eu não sei ler, eu devo estar falando errado. Os caras estão tirando sarro de mim. Daí eu recuava. Aí começava de novo, eu queria rir, eu parava. Então, pensa nas mensagens que falava e parava para olhar o povo e voltava de novo. Domingo eu falei pro pastor, pastor, seguinte, ó, só vou comer depois do culto. E o senhor me pega aqui 8 horas, que o senhor vai passar 8h30, 8 horas o senhor me pega aqui. Tá? Pronto. Assim ele fez. Irmão, eu decorei versículo pra moer naquele dia. Eu falei, eu quero ver eles rir. E fui, irmão. Fui parecendo um leão de chácara. Orei, sentei, com a cara fechada, e já entrei. Foi pior do que o sábado. Uma mulher começou a rir, estava sentada, rindo, aguentou, ficou de pé, se colocou e sentou no chão rindo. E aquilo pra mim foi eu falei, pelo amor de Deus. E a igreja começou a rir, e eu ruim. A igreja rindo, e eu ruim. Caramba, mas... A minha, era pra mim vir embora no outro dia, eu falei, pastor, não tem um ônibus que sai, eu tava em Londrina, pra Curitiba, ele tem meia-noite, eu falei, vamos embora, eu quero ir embora. Não, eu quero ir embora. Eu tava agoniado, porque eu nunca vi aquilo na minha vida. Preparou um sermão de uma forma, pegou outro caminho, eu tô igual que eu falei do Jonas. O Jonas pregou a mensagem pensando, esperando o povo morrer, Deus deu vida. Sim. Deus perdoou. Aí, eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, né, falei, mãe, o povo tá tirando sarro de mim. Ela falou, como? Se eu prego, eles riem, mãe. É porque eu não sei falar. Eles riem de mim. Não, mãe, sabe como é que é mãe, né? Mãe sempre anima. Não, o que é isso? Tal. À noite tinha um culto em Pinhais, lá de Curitiba. Fomos no culto. Rapaz, viu uma morenona rodando, meteu a mão na minha cabeça assim. Meu servo, sou eu que tô te dando a tua identidade, porque você não tem identidade.
Tem gente que na casa dele, ele não pode sorrir no trabalho, mas na minha casa ele vai ter liberdade. Olha só. E a partir de hoje eu mudo a tua identidade. Ei, irmão, daquele dia em diante, a minha vida mudou totalmente. Totalmente. Pregações, eu não consigo, eu pego o texto, eu tenho que deslinchar o texto, tenho que explanar o texto. Não tem como eu citar aqui e já pular lá pra frente. Sim. Eu não consigo. Por isso que nas minhas ministrações, se você me der 30 minutos pra mim, eu fico estragado. Olha só. Porque eu ocupo espaço para ministrar. Claro. E dentro dessas ministrações que Deus me dá, vem coisas que eu nem espero. Entendeu? Uma mensagem que é descontraída. Eu não ensaio lá no quarto. Eu tô no quarto, eu vou ensaiar, vou dizer isso aqui. Não, é espontâneo. Essa era alguma pergunta que eu ia lhe fazer. Aham. Se quando tu tá estudando um sermão, você fica encaixando. Não, aqui eu posso fazer uma brincadeira nesse sentido, uma piadinha disso. Então, vai surgindo. Realmente, você estuda o texto e a mensagem. Exatamente. E aí, na hora, flui. Eu não escolho. Aham. Eu vou pregar sobre Abraão. Eu vou ler sobre Abraão, mas eu não tenho nada a ver. Sim. Quando eu começo a pregar, aí que começa a vir as coisas. Vem do céu. Aí começa a vir as coisas. É tanto que você pode ver que o povo ri, eu não ri. Pode ver, você vê. verdade. Você pode ver que eu não dou risada, porque eu não acho graça daquilo que eu tô falando. Mas o povo que tá ouvindo, porque Deus tá fazendo aquilo com o povo. Entendeu? Deus tá fazendo aquilo com o povo. Então eu fico feliz. E assim, ó, eu sou uma pessoa que, se você me levar no ponto de pregação, tiver 10 pessoas, e você me levar numa multidão lá como Gideões, de 30 mil, 40 mil pessoas, é o mesmo tempo de mensagem, é a mesma coisa. Eu não vou... ali tem 20 pessoas e eu vou trazer uma mensagem de 30 minutos. Eu não consigo. É o mesmo tempo. Sim. É o mesmo tempo. Tanto para uma multidão como para 10 pessoas. O tempo é o mesmo, a ilustração é a mesma. Eu não escolho. Eu não escolho. É um negócio meu. E olhando do ponto da oratória é ótimo, porque você consegue atrair a atenção do povo. Sempre quando você inclui histórias junto, né? Essa parte lúdica, você atrai a atenção do povo. E aí vem a maestria do pastor, que a gente percebe de que encerrou a piada, todo mundo riu, consegue voltar na mensagem, sabe? Não perde o fio da meada. Então isso é bem interessante. E outra, esse ministério que Deus tem me dado, eu sou muito grato a Deus, porque eu tenho alcançado muitos adolescentes que entram no meu Instagram e falam coisas que o pai não fala pra ninguém. Que legal. Eu tenho, recentemente mesmo, aconteceu um episódio, eu até estava nos Estados Unidos, eu tive que responder via vídeo, né? De um ocorrido que aconteceu com a menina ocorreu dos 6 aos 12, e ela não contou pro pai, não contou pra ninguém, só contou pra mim. Olha só. Porque ela disse que sentiu a vontade de ver eu pregando, sentiu liberdade de ver a forma de se expressar, né? E de Deus falar através da gente como instrumento. E o problema foi solucionado e a família tá bem, graças a Deus. Deus. Então eu tenho muitas. Isso é um dos casos que eu falei de adolescente que me chama. E eu fico feliz por isso, porque ele atinge a todas essas idades, né? A mensagem que Deus tem me dado. É verdade. Do adolescente ao idoso. Do adolescente ao idoso. Nós olhamos ali, tem um pastor aqui que jubilado há muitos anos já. Na verdade, ele não é jubilado, né? É o nosso pastor de honra, o irmão Florino. Sim. E que tem quase... Que idade ele tem? 90 anos? Ele já fez a festa, ele tem mais de 90 anos. E ele é um homem totalmente espiritual, lúcido, e também se divertindo com a pregação, com a ministração. Entende? Então, atinge do adolescente até o ancião, o idoso, né? Eu fico feliz por isso. Glória a Deus. Pastor, o senhor falou bastante sobre a sua mãe e o papel importante no ministério. O senhor vem de família cristã? Não, meu pai era macumbeiro. Minha mãe era pessoa católica, mas meu pai, assim, eu não vim de uma família cristã. Minha família, aconteceu um problema de saúde espiritual na vida da minha irmã, essa que eu contei hoje ali. E aí ela se converteu, e através dela veio minha mãe, depois veio o meu pai. O meu pai, ele era um macumbeiro tão forte que ele tinha um santo que andava no corpo. Uma hora estava aqui, outra hora estava aqui, outra hora estava na perna. Ficava andando no corpo. Daí ele falou para mim que aquele santo era do bisavô que passou pro pai dele, e que o pai dele passou para ele, e que ele passou, e quando ele morresse ele ia passar para mim. Só que ele se converteu, e no dia que meu pai se converteu, passado a semana, aquele trem sumiu dele. Olha só. Nunca mais. Algo sobrenatural, né? Sumiu do meu pai. Ele falou pra mim, né, que era um santo, também não falou o nome do santo, que era desenhado em um chumbo e colocado na pele, por isso ficava andando. Ficava andando no corpo.
Aham. Jesus. E ele se converteu e não achou mais. Uhum. Sumiu. Desapareceu do corpo do meu pai. Olha só. Aham. Pastor, e pegando essa ideia, eu lembrei que geralmente quando a pessoa vem de uma família de macumbeiros, Sim. fala que você vai virar um macumbeiro também porque você tem que herdar algo. O que o senhor acha Não, sobre isso? não é bem assim. acho que Aceitou não- Jesus quebra, tá? Isso. Aceitou, porque assim, ó, uma vez nós estávamos, eu e minhas irmãs, fomos no centro de macumba. Aí baixava um espírito lá, que eu não convinha falar o nome dele, mas ele deve ser banguelo. Porque ele só tomava água do coco. E nós, como tem dente, comíamos a massa do coco. E como a gente era muito pobre, não tinha dinheiro, então tinha macumba, elas vão comer coco. Aham. Daí nós chegava lá, o bicho veio baixar, eu tomava água e nós quebrava no ladril o coco e vá. Um dia nós quebramos coco, tava quebrando coco, enchendo uma jaqueta branca que eu tinha. Um espírito daquele falou, viu, tira esses daqui que estão atrapalhando nós. Mas nós nem era crente, teu. Nem era crente, Deus já tinha aliança com nós, entendeu? Oferenda era pra eles, não pra É, você. exato. Mas assim, Deus já tinha alguma coisa com a gente, comigo, com as minhas irmãs. É tanto que nós três Que a estávamos tão salvos. presença já incomodou os espíritos, É, eu acho né? que ele vê, eu não sei se ele, como é que eu posso dizer assim, se ele tem uma visão de ver um tipo de um cuidado, né? Porque quando Pedro, a Bíblia diz que o diabo sobe até Deus e diz assim para Deus, deixa o Ciro andar com Pedro como se faz com o trigo. Daí Jesus intercede diz assim, Pedro, essa noite Satanás pediu para Ciro andar contigo, mas eu roguei ao Pai. Olha só. Ou seja, ele não é onisciente, mas ele viu que Jesus estava muito perto de Pedro, próximo de Pedro, para esse camarada dar trabalho. Aí ele pediu antes que Pedro se tornasse o que se tornou. Talvez possa ser, né, nessa visão, né, por esse ângulo, possa ser que ele também olhou e disse, isso aí, Deus tem alguma coisa com ele, então tira daqui. Aham. Mandou nós tirar de lá. Perceber de que... Então, essa pergunta tua que você disse aí, não, isso aí não. Aceitou Jesus, é quebrado tudo. Né? Exatamente, também creio nisso. Mas é um dos comentários que a gente ouve por aí, né? Sim. Exatamente. Exatamente. Mas não. Pastor, tem duas histórias que uma vez, numa confraternização, eu ouvi o pastor contando, que envolve o pastor orando ou melhor, ministrando cura para paralítico. Uma delas é cômica, que é do início da do teu ministério, Ok? e a outra é totalmente espiritual, assim, maravilhosa. Se o pastor sentir de contar, gostaria de repente compartilhar aí com nossos internautas. A cômica funciona o seguinte, eu tô pregando, tá? Tô pregando, e aí a igreja lotada, lá em Piraquara, lotado, tá? Eu pregando, e vi um cara com a muleta. Já gritei pra ele, se você não tem fé, eu tenho fé. Larga a muleta. Quando o cara saiu no corredor, não tinha perna. Só empolgação. A gente faz essas coisas, entendeu? Né? O cara olhou e falei, ai meu Deus, aí o cara sem a perna, falei, vamos cantar um corinho. Então, Segue o culto. A gente passa isso, por exemplo, eu tava pregando em Joinville, no quilômetro 4, né? Quilômetro 4. E era uma vigília, jovem, lotado. Aí eu tô naquela vigília pregando 3 horas da manhã e tal, vi um casal, assim, bem velhinho, cabelinho branco, assim, pegado na mão da esposa. Falei, que bonito. E fui usar como exemplo. Mas olha lá, que exemplo. Podia estar dormindo. Tá aí agora na vigília os dois. Quantos anos casado tem? 15 dias. Casalzinho novo. Falei, Jesus, isso não é exemplo, meu pai, 15 dias. Então, a gente às vezes, né, comete vamos dizer, essas gafas, essas coisas, né? É que nem agora, permitam eu entrar nessa fala, eu tive com o Miguelzinho lá no Rio de Janeiro, né? E aí, ele contando, né, desse episódio que tá acontecendo com ele, e eu falei pra ele, no meu tempo, quando eu comecei, é que não tinha internet, graças a Deus. Imaginou se tivesse alguém filmando, levanta o paralítico aí, larga a muleta, filmou sem a perna. Aí o povo já ia, foi Deus ou não foi Deus? Foi Deus ou não foi Deus, entendeu? É quase a piadinha, né, que o final fala né? Nenhum dos dois foi curado. Nenhum foi curado. Então essas coisas no ministério, essas coisas acontecem, né? Mas esse foi o episódio cômico. O espiritual foi algo muito extraordinário, aconteceu em Tupãssi, né? Eu fui pregar, é o estado de São Paulo, e eu fui pregar. Então o congresso era sexta, sábado e domingo. Na sexta-feira, eu cheguei lá, o pastor estava terminando junto com os jovens, era congresso de circo de ação, desculpa. O jovem pintando a parede da igreja. Aí eu cheguei brincando, meu jeito, e peguei o rolo e comecei. Falei, quem quer ajudar, né?
Eu, como não sou pintor, eu pinto no meio, o acabamento é com quem sabe fazer. Então, eu não sei fazer acabamento, mas no meio eu sei. Quando eu tô pintando assim, eu vi uma mão na parede da igreja. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, pregue essa noite o poder da mão. Falei, pastor, eu preciso ir lá para onde eu vou ficar. Fui lá, peguei a Bíblia, procurei todas as mãos da Bíblia. E à noite eu fui pregar. Quando eu tô pregando à noite, o pastor levantou em profecia, o da igreja. Dizia, Deus vai te usar para fazer muitas curas, paralítico andar. Falei, amém, e tal. Peguei na sexta. No sábado eu fui pregar. Quando eu tô pregando no sábado, igreja lotada, tinha uma mulher sentada, ela era muito conhecida, porque ela era professora da cidade, a cidade é toda pequena, então todo mundo conhece todo mundo, ela era muito conhecida. E amada também pelo povo. E aí, o Espírito Santo falou comigo, manda aquela mulher levantar e vir aqui. Daí eu pregando, Deus falou, eu não vou ter dúvida, né? O da muleta foi eu, mas foi Deus. Aí eu olhei pra ela e disse pra ela assim, Deus mandou a senhora levantar e vir aqui. O marido era um guarda-roupa, não era crente, levantou e falou assim, ela não anda. Eu falei, Deus, e agora ela não anda? O Espírito Santo falou comigo, manda ele trazer ela. Traz ela. O jeito que ele falava, eu transmitia. Era o porta-voz. Traz ela. Ele entrou por trás dela, botando a mão aqui assim, e trouxe pra frente. Chegou na frente, eu olhei pra perna da mulher, ela tinha aquelas botinhas ortopédicas nas duas pernas. Só que uma era uma fininha, bem fininha, outra era mais grossa, assim. Aí tinha uma irmã no ciclo de oração, assim. Deus falou comigo, manda aquela mulher, não manda a outra, aquela. Pode mandar ela tirar a bota ortopédica. E aí irmã, a senhora. Mas foi eu falar, a mulher deu um salto, veio e já arrancou também. Pá! Quando arrancou, a mulher começou a saltar. Que virou uma glória. Porém, é o seguinte, isso era sábado. Fomos pra casa, jantei. Quando eu fui deitar, veio uma voz pra mim. Amanhã você vai pregar, a mulher vai estar lá na cadeira de roda. Santo Deus, que vergonha. Aí comecei a entrar em guerra com Deus. Falei, porque o senhor não fez no domingo que eu ia embora, Deus. A gente entra nessas guerras. Falei, senhor, eu tô na fogueira. O inimigo começou a acusar. Não, o inimigo vai, claro, ele quer que eu morro, né? Pra não render, né? Perguntei, pastor, tem um monte aqui? Ele falou, tem, lá em cima. Passei a mão no farolete e subi. Cheguei lá, comecei a orar, coloquei a testa, irmão, naquele formigueiro que eles lavam a pé. Pelo amor de Deus, irmão. Eu vou atacar no pó. A oração. Comecei chorando, tem misericórdia. Bah, daqui a pouco eu vi que aquilo entrou assim, irmão. E aquilo foi. E eu tava. Meu cabelo era, não raspava tanto assim. E aí o bicho entrou. Ai, mas lava a pé. E pra me tirar aquilo, irmão. Eu falei, ó, capeta, você entrou nessas formigas pra me ignorar. Mas não adianta. Virei pro outro lado e fui orando. Desci do monte, era 5 da manhã. Mas eu chorando, ô Senhor, por que o Senhor foi fazer isso comigo? E tá? Um lamento, nem oração, um lamento. Aí eu falei pro pastor também naquele dia me buscar só na hora do culto. Aí, quando eu cheguei lá, tinha mais gente que no domingo, que tava lotado, que passou a notícia, né? Correu. Mas aquele tinha gente fora e dentro, caravana, ônibus. Meu Senhor. Eu entrei assim pela porta, assim, na lateral. Nem olhei pra igreja, dobrei o joelho e falei, chorando, falei, isso não é coisa que se faz com a gente, Deus. E tava derrotado já. Não, eu tava moído. Olha o que o senhor fez comigo. Eu vou pregar o quê agora? Quando eu orei que sentei, a mulher tá de pé pulando. Falei, mas olha agora, só. Aquilo cresceu. Entrei pregando. Grandão. Pá, grandão. Aí já entrei pregando, mas eu agarrei no mármore, falei, eu não sou dragão, eu tô cuspindo fogo. E fui pra cima. Que bênção. Deus batizou a mulher com o Espírito Santo. Olha só. Naquela noite. A professora. Ah, meu amigo. Glória. Confirmou Ela foi lá no a banco, glória. grudava o marido e jogava. O marido vinha chorando, aceitou Jesus. E ela pegava aluno, que ela conhecia todo mundo. Naquela noite foi mais de 30 almas para Jesus, debaixo de muita glória. Engraçado que salvava e já batizava. Olha só. E aí salvou os que estavam dentro da igreja, e os que eram batizados saíram lá fora e traziam os outros lá fora também. Vem buscando. Pensa num culto, terminou 11 horas da noite. Pensa numa experiência. Eu vivi 2 experiências no ministério que marcou minha vida. Outra foi em Londrina também. Barro Branco, acho que é o nome do bairro, se eu não me engano. Ouro Verde, coisa assim. Ouro Verde. Eu pregando, e aí eu preguei naquele dia assim, no caminho Deus fará maravilha. Me lembro como se fosse hoje. E tinha um obreiro que ficou cego, diabetes, perdeu a visão. Aí terminei de pregar, ó, você vai embora que Deus falou que no caminho ele vai te curar, então você vai embora. Preguei sobre os 10 leprosos, foi curado no caminho. Estamos lá na casa do pastor, o telefone tocou. Era o irmão dizendo assim pro sobrinho dele, viu, vem aqui, eu acho que eu tô vendo. Como você não enxerga nada? Vem cá. O sobrinho falou, ó, o tio, eu acho que tá vendo. Catou a bicicleta, foi pra lá com a do tio.
Chegou lá, o tio falou, cara, eu tô vendo. Não, tô. Tá com os dedos aqui, tanto, essa cor aqui, tal. E foi falando. E o tio foi falando tudo, que eu tô vendo. Quando eu falo pro pastor que amanhã de manhã na manhã missionária, eu quero contar o testemunho. Meu Outra Deus. guerra que eu passei. Tudo de novo. Falei, vai que esse homem amanhã chega lá e tropeça. Pelo amor de Deus. Passei, rapaz, eu levantei, eu me lembro que fosse hoje. Eu levantei, dobrei o joelho pra orar às 8 da manhã. Eu levantei da oração às 4 da tarde. Fui pregar, às 4 da tarde. À noite, aquele homem falou que queria dar o testemunho e deu o testemunho à noite. Homem de Deus. Então a igreja era assim: tinha o púlpito aqui e o outro púlpito aqui embaixo. Quando aquele homem levantou, eu falei: ele vai dar com a cara naquele muro, vai quebrar tudo isso aí, meu pai. Pois ele veio assim, lustro. Levantei de manhã, fui comprar pão, fui contando testemunho. Chegou lá no purificador, os caras olhou pra mim e falou: o que aconteceu com o senhor que tá enxergando? Sabe, foi no culto ontem, Deus falou que no caminho ia fazer um milagre e fez o milagre na minha vida. Contou o testemunho. Foi uma glória aquela noite também. Congresso extraordinário. Isso assim, tudo no meio de mensagens. Tá? Tudo no meio de mensagem. Sim. Já vivi experiência assim extraordinária da parte do Senhor. Muito extraordinária. Muito extraordinário. Nossa, eu sou uma pessoa hoje que se Jesus dissesse assim, acabou pra ti, eu fico muito feliz. Pelo que eu já vi, E não tem como a pessoa dizer pra mim também que Deus não existe. Não tem como alguém provar por A mais B. Porque o que eu já vi, o que eu já ouvi, Deus existe. Não, presenciei, é um negócio inexplicável. E isso, além de ser uma bênção local para quem recebeu, para a cidade, é muito bom para ti, né? Exato. Porque aí isso te dá encorajamento para você ir pregar com ousadia, né? Porque você sabe que Deus é Deus do impossível, porque você viveu aquilo, você viu aquilo, né? Diferente de ouvir falar, de ler na Bíblia, né? Quando você vive, né? É verdade. Eu vi isso, uma coisa extraordinária. Então é algo muito bom da parte do Senhor. E amo fazer o que faço. E quando você ama fazer o que faz, não tem nem distância nem cansaço. Sim. Não? Isso aí. Não tem. Pastor, e ouvindo o senhor falando sobre essas experiências, eu sei que cada pregador tem a sua forma de se preparar, mas o senhor, como é que o senhor se prepara aí? Eu digo em estudar, em jejum, em oração. Eu tenho um negócio comigo. Desde quando eu me converti, quarta e sexta é o dia de eu jejuar. Então, quarta e sexta é o meu dia de jejuar. Independente se eu vou pregar ou não, é o meu dia de eu jejuar. Desde que me converti. Eu tirei, não tem. Mas o que eu gosto, assim, na conversa que eu tenho contigo, se você citar um versículo, me rende uma mensagem. Se eu tô vendo na rede social, viu um versículo, me rende uma mensagem. Aí aquela mensagem eu entendo assim, ó. Lembra quando a gente estudava no colégio que a professora dava a tarefa pra casa? É a mesma coisa de Deus tá falando pra gente, tô te dando uma tarefa. Então eu entendo aquilo como tarefa, entendeu? Então é a minha professora me dando uma tarefa pra mim ir pra casa fazer, porque no outro dia eu vou ter que responder o questionário, senão eu posso ser reprovado na prova quando for fazer. Então eu carrego isso. Aí daquele versículo que me rendeu a mensagem, eu vou lá e eu vou me preparar aquele dia. Eu vou estudar. E geralmente, outra coisa que eu vou dizer pra vocês, quando eu oro, tanto quarta como sexta eu oro, tá? Eu leio um versículo, me rende uma mensagem. Me rende uma mensagem. Tem uma sensibilidade para isso, né? Me rende uma mensagem, exato. Me rende uma mensagem, daí aquela mensagem tá dizendo assim, ó, hoje você já tem uma tarefa. Aí eu tenho que ficar o dia estudando. Por quê? Porque se eu não estudo naquela hora, na outra, quando eu for, parece que deu um apagão na minha mente. Se é o adversário que tira, ou Deus fica meio bravo, falando, você não quis na minha hora, também não te dou na tua. E aí, tem um sermonário onde tu tem guardado todas as mensagens? Tenho. Tem. Eu tenho um iPad que eu escrevo, um pouco trago, mas o que eu amo mesmo é fazer um rascunho. Porque eu sou assim também. Eu trago a mensagem, preparo aquela mensagem, mas se eu for pregar e Deus na hora, como aconteceu hoje, me der a mensagem, eu vou rapidinho olhar. Sim. Porque daí eu tô no centro da vontade de Deus. Alguém precisa ouvir aquela mensagem. Entendeu? Nossa, é extraordinário. Porque assim, o que acontece? Se numa mensagem você atingir e aquele der o resultado, é como se ele tivesse evangelizado a multidão. Sim. Vamos para a Bíblia. Quando Deus falou que José ia ser governador, houve grandes levantes contra José. Aquilo que Paulo disse, uma grande porta me abriu, mas há muitos adversários.
José chega no Egito com 70 pessoas. Mas quando Moisés sai com quase 2 milhões e pouco de pessoas. Então, o adversário não estava parando José. Ele estava parando 2 milhões. Sim. Nossa, e parabéns por esse lado. É verdade. Aham. É verdade. Então, quando ele para uma pessoa, ele não para aquela pessoa. Ele está parando um monte que vai vir atrás dele. Sim, sim. Entendeu? Exemplo assim, ó. Talvez você ganhe uma pessoa para Jesus. Mas aquela pessoa vai ganhar o mundo. Aham. Ganha a família, os amigos dele e tal, e aquilo vai virando uma rede, né? Ó, vem cá. Vamos lá pro João 4. Pior mulher que tinha. Chama teu marido. Não tem. Teve 5, não é teu. 6. Jesus era o 7º. Que chegou para mudar a vida dela com palavra, né? Sim. Porque os outros era só para sugar, enfim. E aí Jesus não pregou pra cidade. Jesus pregou pra ela. Ela que falou lá na cidade. Ela que falou. Sim. Então, Quem orou por Saulo? Ananias. Procura ele na Bíblia se você acha ele mais. Aparece uma vez na Só Bíblia. ali, né? Quem hospedou Saulo? Judas. Aparece uma vez na Bíblia. Nunca mais você vê falar de Judas, que não é aquele que traiu Jesus. Sim. Mas olha quem que ele hospedou. Entendeu o manto, não? Então, é um que você faz e a multidão que é evangelizada. Exemplo, o jovem tinha 5 pães e 2 peixes. Era quantos jovens? Um só. E quantos se alimentou? Sobrou. Aí você olha pro âmbito ali dos discípulos de Jesus, ninguém tinha o que o jovem tinha. Eu ando com Jesus, mas não tinha pão. Eu tô com Jesus, mas não tinha peixe. Entendeu? O jovem não estava junto, mas estava preparado. Aí colocou na mão de Jesus. Então, às vezes, é uma pessoa que você evangeliza, lá na frente você vai ver o resultado. Sim. Entendeu? Na glória ou lá na frente, é que você vai ver o resultado. Sim. Entendeu? Milagres que é coisa que Deus te usa, que você vai ver. Por exemplo, eu vivi uma experiência sexta-feira, eu preguei na Campina Grande, na Câmara dos Vereadores. Lá eu encontrei um homem que Deus usou para falar com ele há 10 anos atrás. Mas sem perspectiva de vida. Deus falou, diga para ele que eu vou dessa cidade da modelo, ele vai ser prefeito da cidade. E vai governar por 8 anos. Pois ele governou por 8 anos, nem eu sabia. Ele entrou, ganhou, e se reelegeu, e agora teve que sair agora, no final do ano teve que sair, porque é só 8 anos. Sim. E hoje ele é presidente, se não me engano, da Sanepar. Olha só. Que é Kazan, em Aqui é Santa Catarina, Kazan, e lá é Sanepar. Você já imaginou? Sim. Tudo que Deus falou com ele se cumpriu. Então, ou seja, são coisas que você fala que você nem lembra, nem sabe. Lá na frente que você vai descobrir. E existe coisa que Deus não deixa você saber na hora, senão você fica bobo. Sim. Eu sou o vaso. Se eu não estou equivocado, tem uma história, acho que é um pregador que se preparou muito para um grande movimento. Sim. E que apenas um jovem se converteu, só um, e era o Billy Graham. Então, a partir de Billy Graham, quantas milhões de pessoas se salvaram, né? Então, é algo extraordinário, né? Billy Graham foi um dos maiores evangelistas. Por que não dizer, não só da América, do mundo, né? Do mundo todo. Foi convidado para ser presidente da República 5 vezes. E ele disse, eu não me rebaixo, que é o que Deus me deu. O único homem que tem um nome na calçada da fama é Billy Graham. Né? Você Michael Jackson, aqueles artistas, né? Sim. Mas você chega na calçada da fama, o único nome que tem lá de cristão é o Billy Graham. Lá na calçada da fama. Imagina só. Fizeram aquele, né, pro memorial. Os Tá lá. presidentes iam se consultar com ele, pedir conselhos a ele, né? Conselho. Homem muito sábio. Deus usou muito. Então, e quem? O homem jejuou 21 dias, pregou a mensagem, ninguém se converteu. Menino de 14 anos. Isso aí. Dá revolta você jejuar 21 dias. Dá uma revolta. E aí, entendeu? Porque lá na frente... porque aquilo que eu falei, o Jonas, você quer o resultado imediato. do jeito que você quer, da forma que você prepara. Provérbio 16, primeiro. Do homem é a preparação, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Provérbio 16, 9. Do homem é os passos, mas quem guia os passos do homem é Deus. Então, eu não tô aqui, por exemplo, assim, você tem uma empresa, o teu funcionário vai chegar amanhã, você fala hoje pra ele assim, amanhã você vai chegar, vai pegar o copo com água, vai trazer pra cá, vai pegar o doce, vai trazer pra cá. Mas quando ele chegar amanhã de manhã, eu mudei tudo. Não, eu quero fazer o que o senhor falou. Não, eu mudei, eu sou patrão. Aí você vai ouvir quem? Ouvir o patrão. É assim é Deus.
Assim é Deus com a gente. Ele faz da forma que quer, na hora que quer. Pensamentos, planos são com ele. E graças a Deus, quando a gente é sensível à voz de Deus, a melhor coisa da vida do ser humano, de um homem, de um ser humano, é ser sensível à voz de Deus. Porque se todos forem sensíveis à voz de Deus, ninguém erra. Exemplo. A Bíblia diz que Samuel, nenhuma palavra da sua boca caiu por terra. Só que Samuel, se não fosse sensível à voz de Deus, ele tinha cometido um grande erro. Qual? E ungindo o homem errado. É verdade. Deus falou, opa, tá olhando pra aparência? É. Se ele não era sensível à voz de Deus, tinha ungido o camarada errado, Sim. tinha virado o que era aquilo. Eu não vejo o que o homem vê. Entendeu? Vejo o coração. Entendeu? Então, a sensibilidade com Deus impede muito do ser humano errar. Porque mesmo que ele vai errar, o Espírito Santo fala, opa, aí você já volta atrás. Mas quando você não é sensível, você faz depois, e a ficha caiu. Falta um. Eu acho, no meu ver, que nós como pregador, temos que incentivar mais isso. A sensibilidade espiritual. Sim. A Bíblia diz que Adão era tão sensível à voz de Deus que escutava os passos de Deus na virada do dia. Imagina. Pensa, irmão. Uhum. Chá. Olha que coisa linda. E que Lá vem privilégio Deus. também. Hã? Que privilégio. Não. Deus era pontual. Todo dia, na virada do dia, lá vinha Deus. Adão. Ia ver a criatura, né, que ele criou, né? Dá uma olhadinha no jardim, no jardineiro. Entendeu? Olha a sensibilidade. Eu acho que nós como pregador, no meu ver, nós tínhamos que levar o povo mais a ser sensível. Porque o povo erra por não conhecer. Sim. Né? Então, mas se Deus der graça para nós, né, a levar a sensibilidade, muitos não errariam. Muitos não errariam. Não o medo, tá? Sim. Não o medo. Sim. A sensibilidade. Medo não adianta. Medo é pior. Porque eu tô com medo. Não, sensibilidade. Ser sensível à voz do Espírito Santo. Não tem coisa melhor. Ixi, não tem coisa melhor. Deus impede a gente de cometer o erro. Abimeleque mesmo, a Bíblia diz que quando ele foi errado, Deus impediu ele. Porque a Bíblia diz que quando ele viu Sara, ele perguntou para Abraão, quem é essa mulher? Ele disse, é minha irmã. Ah, tua irmã é. Quem é esse homem? Isso é teu irmão. Ah, tá, já levou pro harém. À noite Deus apareceu para ele. Devolve essa mulher. Ela tem marido e o marido dela é meu profeta. Aí é o que Abimeleque fala. Senhor, eles falaram para mim que eles eram irmãos. Deus falou, por isso que eu impedi você de pecar. Você entendeu? Tá escrito o texto. Tá. Eu impedi você de pecar por causa disso aí. O que é isso? Sensibilidade. Sensibilidade. Sensibilidade é algo extraordinário. Uhum. Você vai, Deus vai te guiar. O Espírito Santo é o teu GPS que vai guiar você. Desde que você tenha uma sensibilidade. Muitas vezes a gente diz, porque Jesus fala com todo mundo, todo culto, o profeta fala com um, com o outro, comigo nunca fala. E no fundo, às vezes, Deus está falando com nós durante todo o dia e a gente não percebe, né? Não está sensível à voz de Deus, aos sinais, aos detalhes. E assim, Tiago, Deus fala por profecia, por palavra, e uma das coisas que Deus mais fala com todo mundo, mas o povo não percebe, Deus fala com você por sentimento. Olha só. Tipo assim, você vai cruzar a rua e um carro vai te atropelar. Ele faz você sentir que não é pra você passar por ali. Ele não vai falar no teu ouvido nem no teu coração. Não com voz. Não, ele fala no sentimento. Então Deus tem falado com o ser humano muito do sentimento. Só que também tá faltando essa orientação. Esse discernimento. Esse discernimento. É sentimento. Aí eu ia fazer tal coisa, senti de não fazer mais. Não, você não sentiu. Deus falou contigo pelo sentimento. Sim. Então, bacana, né, deixar isso claro, né? Porque Isso. a gente quase não ouve falar sobre isso. E é uma forma realmente, agora o pastor falando, a gente começa a lembrar de detalhes de que você percebeu, sentiu algo e que talvez não percebeu de que era Deus falando contigo através do sentimento. Isso é uma verdade. Deus, ele tá nos detalhes. Exato. E muitas vezes a gente espera algo grande, mas ele tá nos... Na sutileza, nos detalhes, na entrelinha. E Deus fala pouco e resolve tudo. Sim. É verdade. Deus não é muito, não. Deus, você ora 3 horas e fala 2 palavras e resolve as 3 horas que você falou. Objetivo. É direto, ele dá um tiro e acerta. Ele é tremendo. Sem palavras. Só que eu entendo que muitas vezes a gente perde isso, porque olhando para os nossos dias, tá todo mundo numa confusão de sentimentos, de pensamentos, né? E aqui eu já entro numa outra pergunta, pastor. Num tempo onde a gente vê muito superficial essa confusão de mente.
Como é a gente se aprofundar e manter uma vida de um avivamento pessoal e coletivo? Hoje, como é que eu posso dizer assim? Nós estamos vivendo numa época agora. Antigamente era assim: os pregadores subiam para pregar e diziam assim: ó, eu estou vindo de 21 dias de jejum e oração. Sim. O que nós botava na cabeça? Os camaradas dessa idade jejuam 21 dias, eu também vou. Então eles levavam nós para o lado mais espiritual do que o conhecimento humano. Uhum. Por que nós procurava isso? Os nossos pais não tinham condições, como eu disse, não estudei, não tinham condições para pagar uma faculdade, tá? Então nós era voltado para a missão. Nós tem que se conversar com qualquer jovem, não, eu quero ser missionário, não, eu quero ser pregador, não, eu quero ser pastor. Então ele e para nós, tá? É tanto que na altura a teologia para alguns Sim, era outra visto coisa. como algo que ia Não, atrapalhar. eu tenho que pregar, não pode pegar, eu não quero que teologia. Não, assim, teologia não tem nada a ver, estuda a palavra de Deus. Entendiam que aquele versículo que fala que a letra mata, eles entendiam que era... Exatamente, que era o estudo Sim. de uma teologia. Não, mas vamos... Então, o que acontece? Então, nós buscava. Ok. Bom, isso aí, ótimo. Porém, agora, o Senhor Deus nos deu condições. Você pode ver, irmão, o nosso Brasil, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná. Irmão, nós temos um estado muito bem financeiramente, irmão. Nosso estado, ou os estados, vamos dizer assim, nós estamos muito bem. Então nós temos uma vida. Mas daí surgiu uma nova safra de pregador agora, que é o pregador que ele quer. Como é que eu posso dizer assim? Ele quer mostrar que conhece, que sabe. É bom isso? Claro que é bom. Mas tá me faltando, no meu pensamento, pregadores fervorosos no espírito. Sabe? Pregar com Sim. fervor. Sim. Tá? Conhecimento, que Paulo diz crescer na graça e no... A balança. A balança, exatamente. Só que tá faltando os pregadores avivalistas, os pregadores fervorosos no espírito, aqueles homens fervorosos no espírito. Isso tá... Por que tá? Porque devido às nossas condições financeiras boas que a gente tem, a gente vai buscar mais um conhecimento e estamos esquecendo do lado do fervor. Sim. A tecnologia trouxe uma facilidade muito grande, né? Exatamente. Você, com o celular, se você quiser, você pesquisa tudo ali. Exatamente. Então, para essa parte do estudo, para quem quer e gosta, ficou muito prático. Agora tem que pagar o preço do outro lado. Daí, aí, assim, as coisas do Senhor, aí já é um pouco mais... Não é só fazer um downloadzinho ali. Não, porque, resolve. assim, ó, você casou, né? Somos casados. Nós tivemos que convencer as nossas esposas. Primeiro, gostar de nós, depois se apaixonar por nós, depois ama nós, e depois levar pro cartório. E nós somos pão de papo. Feio e pobre. Nós convencemos elas a ir no cartório. amar de verdade, né? Não, nós convencemos elas a ir no cartório, tirar o sobrenome delas e colocar o nosso. Pois é. E assinar rindo ainda, entendeu? Então, o que acontece? Por que elas estão conosco? Porque nós convencemos, mostramos para ela que nós podíamos convencer ela. Ou seja, se eu quero algo de Deus, eu tenho que convencer Deus. A dar para mim aquilo que eu quero. Agora, para mim convencer Deus, quanto tempo leva? É assim. Você não conheceu a tua esposa, falou, quer casar comigo? Ela fala, sai daqui, endemoniado. Não, você teve um tempo de conquistar. Sim. Não, né? Eu sempre falo uma coisa. Conquistar Deus e andar com Deus é igual a mulher grávida do primeiro filho. O primeiro filho é uma alegria. Já liga pro sogro. Tô grávida, que maravilha. Aí liga pra mãe, você é vovó, aquilo é uma alegria. Grávida do primeiro filho. O segundo já gera revolta. Eu não acredito que eu tô grávida de novo. Mas o primeiro, vai lá, posta, o marido escreve embaixo, tamo grávida. Aquilo é uma alegria. As amigas vai lá, bate palminha. Você merece, amiga. É o primeiro filho, que ele é uma alegria. É igual quando se converte. Isso é uma alegria. Parabéns, batismo nas águas. Parabéns, você é vencedor, tal. O problema é a gestação. Porque 3 meses depois já começam os sintomas. Pronto. Aí já comia um pãozinho, agora tem que comer 5. Sim. E alguém fala, tá comendo 5 pãozinhos, é a criança. Porque tá gerando come mesmo. Entendeu? Depois tem que mudar as vestes. Depois tem que mudar o jeito de dormir. Porque como é que vai dormir de bruços se tem uma criança gerando? Tem que ver por onde anda, que pode escorregar, resbalar e matar o que está sendo gerado.
Mulher grávida do primeiro filho é igual andar com Deus, irmão. Você não pode pisar em falso. Você não perde o que você conquistou. Você não pode cair. Você não perde o que está gerando dentro de você. Muito boa analogia. Tá entendendo como é que é? E aí tem a preparação da mulher que vai preparando. Se é menino, prepara para menino. Se é menina, prepara para menina. É tudo uma preparação. Sim. E o psicológico da mulher está preparado que a criança não pode nascer antes de 9. Porque se nascer antes é preocupante, é prematuro, já preocupa. Então o psicológico dela com dor, sem dor, com ar, falta de ar, é 9 meses. O psicológico já está preparado. Ela já sabe que tem 9 meses para correr pela frente. Já está preparado. Andar com Deus é assim, nós temos que estar preparado. Tem que estar preparado. E se preparando, que nem diz Jesus, né? João 14, né? Eu estou por coração, crendo em Deus, crendo em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu estou indo preparar. Mas quando tu estiver preparado, eu vou voltar a buscar vocês e levarei para junto comigo. Jesus se prepara lá e nós se prepara aqui. Um se prepara para receber, outro se prepara para chegar. Amós diz o quê? Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Então, andar com Deus é preparação. Sim. Agora, vamos lá. Por isso que eu disse que andar com Deus é igual mulher grávida. Quando é que a criança vai nascer? É que começa as piores dores. Que é as dores da contração. Quando Cristo voltar, é que vai estar as piores dores. Entendeu? Mas é a hora do nosso milagre. Sim. Então, andar com Deus é assim. Então, respondendo a pergunta que você falou, nós temos que... na minha visão, temos que incentivar mais, ser mais, quem tem chamado a ser fervoroso. Saber falar, porque hoje, irmão, na nossa igreja nós temos advogado, nós temos médico, nós temos juiz, nós temos delegado, nós temos tenente, capitão, nós temos gente dentro da nossa igreja de um nível elevadíssimo, e graças a Deus por isso. Bom, né? Então você não tá pregando para um... Entendeu? Você acabou de pregar, o cara pode dar na porta e falar assim, o que você falou lá? Então nós temos que ser graça e conhecimento, mas o fervor no espírito tem que ter. Que é o diferencial, né? Tem que ter. Tem que ter. Ser fervoroso no espírito. Porque você tem que... Quando você vem pro culto, você não tem vontade de... Deus que me perdoe, eu tenho que ir embora já. Não! Você tem que vir pro culto para ter gosto de ficar no culto. Hoje eu quero sentir Deus. Eu quero voltar para segunda-feira, eu quero levantar outra pessoa. Nossa, você vir pro culto, ver lá o cara fala bem, né, cara? Puxa vida, sentiu alguma coisa? Não, eu aprendi, mas sentiu? Não, eu tenho que aprender e sentir. Que é o que difere de uma palestra, né? Exato. Numa palestra com uma pessoa inteligentíssima, que tem conhecimento, que te passa, que é bom. Agora, quando você ouve alguém que sabe falar, que tem conhecimento, mas que tem o fervor... Manifestação do manifestação do real, né? Eu amo isso, tá? Eu amo isso. E é a forma que eu vejo que muitos incrédulos se convertem a partir de um momento de vivenciar isso. Né? Vem num sobrenatural. Exato. Aí quebrou. Porque eu posso tentar explicar para um ateu e tal, mas eu tenho uma dificuldade maior de convencimento. O Espírito Santo não, né? Não. A partir do momento que ele vivencia algo sobrenatural, aquilo transforma ele. Transforma. Aquilo transforma. Por que eu tô falando que nós temos que incentivar no fervor? Por causa do conforto que Deus nos deu. E o conforto traz conformismo. Sim. Entendeu? Então, se nós não incentivarmos, eles não vão. Porque crente na igreja é igual o Fusca. Só no tranco pra pegar. Entendeu? Nós temos que dar um tranco pra pegar. Agora, se não falta quem dá um tranco, como é que vai empurrar lá? Como é que vai, né, pra pegar e dar continuidade? Combustível. Sim. Tem combustível, tem tudo, mas... Então, nós, como pregadores, vamos ter que ir pra cima. Incentivar. Por que eu tô falando isso? Porque amanhã ou depois, quem vai continuar? Um senhor de 80 anos estava plantando a tamareira. Chegou um jovem e falou assim, escuta, essa tamareira leva quase 80 anos para produzir. O senhor não vai. Por que o senhor está plantando? Ele falou, se eu pensar igual você, acaba a tamareira. É verdade, né? As próximas gerações... Acabou. Então eu estou plantando para a próxima geração. Então nós temos que fazer isso para a próxima geração. Sim. Vim fervoroso no espírito. Para saber enfrentar. Porque a contração, as dores da contração, não veio ainda. Nós estamos no período da gestação. Preparação, roupa, né? Guarda-roupinha. Entendeu? Carrinho. Entendeu? Fralda, acumulando fralda por causa do preço. Sim. Entendeu? Mas vai chegar a contração. E daí, se chegar a contração, não tiver um povo preparado? Maduro para isso. Aí a Bíblia diz que muitos dos escolhidos serão abatidos.
Então vamos levar isso para perto de Deus, fogo puro. Vamos levar perto de Deus. Ser sensível. Maravilha, pastor. Sim, sim. Pastor, pastor tem sido chamado além do Brasil, Uhum. né? Tem de alguns países aí, Portugal, Estados Unidos, não sei quais outros. Uhum. Eu gostaria que o pastor comentasse um pouquinho como que abriram essas portas, e o pastor tem pregado para comunidades brasileiras fora do Brasil? É. Isso. Eu já, alguns países já andei, como Portugal, Espanha, Alemanha, Itália, Inglaterra e Londres. Já tive o privilégio de pregar em todos esses países, Estados Unidos, vários estados dos Estados Unidos. Uhum. Eu tive a alegria. A minha primeira vez que eu saí fora do país foi o testemunho que eu contei do rapaz que pegou o CD e evangelizou lá. Então, foi a primeira vez que eu estive em Portugal. Sim. Depois eu ia a Portugal pregar em evento cada 6 vezes ao ano. Nossa, uma frequência alta. O país menos que eu preguei foi a Itália. É muito fechada a Itália. Né? A Itália é fechada. Foi o país que eu menos preguei. Eu acho que se eu preguei 3 vezes foi muito na Itália. Mesmo assim foi várias vezes. Mas foi a Espanha é um pouco mais assim aberto, mas não é tão aberto assim também. Mas um país que eu já gosto de pregar e amo é os Estados Unidos. Porque tem muita comunidade brasileira, mas é misto, né? Sim. Americano com brasileiro, filho de brasileiro que nasceu lá. Mas eu gosto muito de pregar lá. São um povo receptivo. Um povo também fervoroso, um povo temente a Deus. E a comunidade brasileira nos Estados Unidos são muito unidos. Muito unidos. O mineiro e o gaúcho lá ficam vizinhos, né? Ficam. Aí... Lá o mineiro, o gaúcho, o catarinense são Sim, família. São família. E o engraçado é que, por exemplo, se furou o pneu do teu carro lá, né? Você liga para um, vai 2, 3 te ajudar. Olha só. Eles são unidos. Um ficou doente, eles são unidos. Um ajuda o outro. Nós estamos nem na metade do ano ainda, o pastor foi 2 vezes esse Foi. ano. Estou voltando agora eu prego em Sara, no Congresso do Adolescente, no domingo, acho que vai ser o último domingo de abril. Desculpa, eu prego sexta e sábado. Aí eu já venho para Curitiba, que daí eu pego meu voo de manhã e tem um voo diurno. Sai de São Paulo, sai de Curitiba às 7 da manhã, vai a São Paulo e São Paulo sai às 10. Às 5h30 ele chega em Miami. Então, se eu chego às 5h30 em Miami, eu prego no culto à noite. Então, eu vou pregar no culto à noite em Miami. E daí eu prego domingo lá, último domingo de agosto, e prego terça-feira, e daí eu já subo lá pra cima, que é Boston, lá é norte, né? É o contrário, igual aqui, né? Lá o norte é frio e o sul é quente. Aqui o norte é quente e o sul é frio. E aí eu subo lá pro norte pra pregar. E eu fico 26 dias pregando e já retorno ao Brasil de novo. 26 dias? Porque daí no final de setembro eu já tenho que estar, porque eu tô em Minas Gerais. Já venho direto, chego em casa e já vou pra... Que maravilha. E vou pra Minas Gerais. Mas é um país que eu gosto muito de pregar. Eu gosto muito de pregar. Os Estados Unidos eu gosto muito de pregar. Muito. É um povo que tem muito princípio, Tem. bons princípios, mesmo Bons quem princípios. não é protestante carrega, né? Carrega. E respeitam muito. Respeita muito. E são ajudadores também. Sim. São muito ajudadores. Então, eu gosto de pregar. Londres, é bom pra você viver os lugares que passou Moody, que passou John Wesley. Tem os templos. Histórica. A parte histórica. Obrigado. A parte histórica. Mas os cultos mesmo pra você pregar assim, mas você não encontra jovem, né? Você encontra mais senhores, senhora. Uhum. E a Europa toda está sofrendo uma ação muito grande do Islã e de outras religiões que tem tomado a Europa, né? O que acontece? Tanto os Estados Unidos como a Europa, Deus andava lá. Você chega lá na Europa, tem um banco chamado Espírito Santo. Olha o nome do banco. Olha. Espírito Santo. É um banco fortíssimo, como o Banco do Brasil aqui. Uhum. E era um dos países que era muito evangelizado. É tanto que esses artistas de filmes, de Hollywood, veio tudo de linhagem cristã. Por causa de Martin Luther King, então foi muito evangelizado. Só que é o seguinte, o que aconteceu? Eles começaram a colocar Deus de lado. Aí o que o Espírito Santo fez? A Europa não me quer, a América não me quer, eu vou pro Brasil. Aí veio pro Brasil. E tudo começou aqui no Brasil. É tanto que hoje, por onde os países que Deus tem me levado, a nuvem da glória de Deus está com os brasileiros. Onde o brasileiro chega, fez um culto, já junta 15, 20. Qualquer país que ele for.
E eu desde criança ouvia profecias falando de um avivamento em que o Brasil seria pioneiro e tal. Então realmente E ainda, tem acontecido. isso não chegou ainda, vai acontecer ainda. Quando o Carol Wojtyla veio ao Brasil, 3 milhões de pessoas foram ver ele. Quando o Bento XVI veio ao Brasil, 30 mil pessoas foram ver ele. Olha a diferença, né? E ele perguntou, e cadê o povo católico? Tá tudo na igreja dos crentes. Então tá sendo evangelizado. Entendeu? Tá sendo evangelizado. Um tá evangelizando o outro. Porque assim, como eu disse, como nós, Deus deu uma vida abençoada para nós, lá na faculdade tem um filho teu que é crente que tá evangelizando. Sim, sim. Lá na empresa. Entendeu? Então, uns na cadeia evangelizando, quem foi para lá, outros no hospital. E nós temos esse compromisso de estar em todos os lugares. Exatamente. Né? A igreja precisa, né? Precisa. Não se acovardar de, não, eu tenho que ir só para a Amazônia, na comunidade pobre. Tem que estar lá também. Mas tem que pregar pro rico, tem que estar nas universidades, tem que estar nos grandes centros. Exato. Né? Porque assim, o pobre é necessitado, o rico não tem necessidade. Você tem que lascar Jesus nele. Isso aí. Como é que ele vai procurar Jesus? O Deus dele é o dinheiro. Eu quero comprar um carro, pra que eu vou orar? Sim. Eu quero fazer uma faculdade, pra que eu vou orar? Eu tenho. Agora o pobre não, irmão. Eu queria ser médico. E dinheiro? Se ataca na oração. Só na graça. Aí convence Deus. Eu não tenho dinheiro, mas Deus convence quem tem. Por aí vai. Não posso comprar um carro. Se ataca na campanha. Dali a pouco, pá. Entendeu? Então o pobre não tem pra onde ir. É que nem o povo fala assim, Jó, eu quero ter a paciência de Jó. Jó não tinha paciência, irmão. Jó não tinha pra onde ir, irmão. Isso aí. O homem não tinha pra onde fugir, que não era paciência, irmão. A situação obrigou ele a passar por aquilo. Então, o pobre se ataca o rico. Então, nós temos que ir lá neles. Sim. Nós temos que ir lá neles. Entendeu? Chegar pra eles e falar, explicar o plano da salvação. Explicar o plano da salvação. Nós temos que convencer eles igual o paralítico de Betesda. Desculpa, de Marcos capítulo 2. Tem que trazer eles para dentro da igreja. Se trazer, Jesus muda. Paralítico não veio, trouxeram ele. Descobriram o telhado, jogaram lá embaixo. Jesus lá, tá aqui, deixa comigo. Então, se nós trazermos para dentro do templo, alguma coisa Deus vai fazer. Claro. Eu me lembro de um testemunho de um pai, lá de Curitiba, esse homem. Ele era traficante, virou drogado, traficante. Só que ele se converteu. E ele incentivou o filho a ir para as drogas. Ele se converteu, o filho não. Um dia o filho dele chegou lá e falou, pai, preciso usar uma droga aí, não tem um dinheiro aí. O pai dele falou assim, quanto você quer? 50 anos, vamos no culto? Depois do culto eu te dou 50. Não, o senhor não dá. Ué, você viu o pai falando tem palavra, pai? Não, o senhor tem palavra. Acabou, pode ir pro culto, depois do culto eu te dou 50. Ele levou o filho para a igreja, falou, Deus, agora é contigo. Se o senhor não fazer alguma coisa hoje, eu vou ter que dar os 50 para ele. Sim. E ele vai usar droga, que eu sei que ele vai usar. Então, eu já fiz o meu papel. Meu irmão. O camarada se converteu no culto. Daí o pai dele falou assim, agora não pode dar os 50, você é crente. Hoje é pastor lá. É pastor em Curitiba hoje. Pastor. Olha só. Sim. Que Né? Então, que Deus dê graça para nós usar uma estratégia para trazer eles para dentro. Sim. Se jogar aqui dentro, Jeová faz a obra. Sim. Talvez ele pode não... Porque assim, eu tenho uma meta de trabalho, assim, de uma visão assim, melhor dizendo. Não meta, uma visão. Se a pessoa você trazer, ele não ficar, se converter, mas se ele sair com aquele gostinho dizendo assim, gostei, eu vou voltar, na próxima nós grudamos ele. Sim. Porque o pregador tem que ter uma visão de você não pode afugentar o peixe que tá querendo comer. Vai cevando. Vai cevando. Uma hora você pega ele, tá na cabeça. Pá, entendeu? Não sai mais. Ele vem comer na tua mão. Sim. Então, eu penso assim. Claro, meu pensamento é assim. Claro. Veio, não converteu hoje, mas eu não vou apertar. Não vou jogar no inferno. Porque eu passei por isso. Então, vou tentar ele ficar com gostinho de querer voltar. Numas dessas aí, não tem, irmão. Uma hora vem e fica. Uma hora bem fica. Maravilha. Pastor, nós já estamos encaminhando para o final. Sim. Agora vamos fazer uma rodada de perguntas rápidas. O senhor responde com 1 ou 2 palavras. Vamos lá. Um pregador que te inspira. Um pregador que me inspira. Marco Feliciano. Marco Feliciano, boa. Um livro fora a Bíblia que marcou sua vida. O Bom Dia Espírito Santo. Um hino que sempre mexe com o senhor. 322 da harpa. Canta um trechinho aí que eu não lembro. Não lembra? Eu sou assembleano novo.
Deixa eu tentar lembrar aqui. Eu tenho Alzheimer. Não, deixa eu tentar só lembrar aqui o começo, assim. Jesus amado. Ah, viu? Oh, meu Deus. Peraí que eu vou lembrar. Vamos pesquisar aqui também. 322? Tá, harpa. Poxa, como é que sumiu agora se deu um branco assim? É Santas Escrituras. Isso mesmo. Ó, o bastidor São ali, as santas escrituras que nos contam de Jesus, a qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas e luz, para nos dar eterna vida, até a morte se humilhou, tendo já vencido a lida, Deus o Pai o exaltou. A outra história diz assim: nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido, um rebelde pecador, como o santo evangelho que nos falam de perdão e transforma a criatura. Eu esqueci. Maravilha. Benção. Por quê? Porque esse foi o hino da minha conversão. E afinado, hein? Afinada. Afinado. Bora lá. Uma comida que o senhor não recusa nunca. Uma comida que eu não recuso nunca. Rapaz, canjica. Bom. Um lugar que o senhor ainda quer pregar. Um lugar que eu ainda quero pregar. Na África. Boa. E uma missão de vida em uma frase. A missão de vida e até o fim, né? Uma frase. Em uma frase. Sua missão de vida em uma frase. Em uma frase. Uma missão de vida e uma frase. Puxa, agora deu um branco no preto. Seria a sua missão de vida. Qual que é a sua missão de vida? É pregar para o máximo de pessoas possível, ganhar o máximo de almas possível. Ah, sim. Nesse Ok. sentido, entendeu? Ok. Peguei o sentido. Não, é ganhar o máximo de pessoas. Eu imaginei que tenho um fosse algo assim. pensamento de que eu falei pra Deus assim, eu não sei qual o tempo da minha partida, Uhum. tá? Mas eu queria envelhecer, mas bem velhinho, pregando. Olha aí, ó. Tem uns que Falando- querem jubilar e para cedo. Não. e você Eu tem vontade. eu quero ter longevidade de vida. Uhum. Porque a vida é muito bom para ser vivida. Irmão, você ser o porta-voz do governo, falar em nome do governo é bom, você ser o porta-voz de Jesus. Imagina. Outra coisa, irmão, deixa eu te contar um negócio aqui pra vocês, pra nós finalizar aqui. Imaginou você construir uma casa 20 anos do seu jeito? 20 anos. Você imobiliou, construiu, você deixou do seu jeito. E chegar um camarada lá, em meia hora destruir tudo. Como é que você se sentiria? Você levou 20 anos pra construir. Em meia hora o camarada destruiu tudo. Arrasa. Hã? Terrível. É isso que eu amo, porque o diabo, ele constrói a vida da pessoa em 30 anos, e nós com a palavra em 30 minutos pregando, destrói tudo que ele fez. Você entendeu? Ele projetou. O diabo fez da pessoa que, né, aqui, pai, projetou. Nós chegamos lá com a marreta, que os meus apenha, tal, desfaz. Por isso que ele fica furioso com nós. Mas isso não é lindo? É isso que eu amo. Isso é que eu amo, irmão. Isso é que eu amo. Sabe? É um negócio inexplicável. Então eu queria que Deus... Eu sei que Deus tem muitos homens que ele pode usar, mas eu queria que ele... Até um pedido para ele aqui nesse podcast. E eu sei que ele tá aqui, que ele me desse longevidade de vida e saúde, irmão. Entendeu? Para mim não é o dinheiro que eu possuo e o carro que eu tenho, é a graça que ele me dá. Amém, E eu amo isso. Meu amigo, se você der para mim pregar, eu prego 4 horas a fio sem enredar o pé do púlpito. Eu amo isso. E se você convidar me ficar o dia inteiro na igreja, eu fico lá. Eu amo isso. Recentemente, eu tive até que puxar o freio de mão, porque eu tava vendo mais isso do que família, né? E você sabe que o primeiro projeto de Deus é a salvação, o segundo projeto de Deus é a família, e o terceiro projeto de Deus é a igreja. Porque a igreja só se forma com família. Sim. Então eu parei, freiei e falei, não, esse dia é da minha família. Entendeu? Essa data especial é da minha família. E o resto nós vamos correr, largando os cornos nos altares. Mas eu amo isso. A missão minha é morrer. Vamos orar aí, igreja, para que o pastor Lorinaldo avance em idade e pregando a palavra, Em né? nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor, e antes de a gente partir para os agradecimentos, o senhor quer deixar uma mensagem? Eu quero deixar uma mensagem. Que é uma frase que Deus me deu para mim. E hoje eu bati nessa tecla.
nunca se estraga no lugar onde conserta. Porque se estragar no lugar onde conserta, nunca mais terá conserto. Exemplo. Se você é uma pessoa ruim, mal, virado no que aquilo e vir para a igreja, através da palavra, te conserta. Mas se você estragar dentro da igreja, nunca mais você se conserta. Porque a igreja é o lugar que conserta. Sim. Porque você se acostumou com os erros que você comete. Não tem como te consertar mais. Não tem como. Nós precisamos ser essa oficina. Como Exatamente. que Então, conserta. então essa é a frase. Não se estraga no lugar onde se conserta, porque senão não tem mais conserto para ti. Maravilha. Você pode ir lá de fora fofoqueiro. Você chegando dentro da igreja, a palavra de Deus liberta e não deixa você mais ser fofoqueiro. Mas se você virar dentro da igreja, você não muda mais. Porque a igreja é o lugar que conserta. Se você for contendeiro e vir, a igreja transforma através da palavra. Mas se você virar contendeiro ali dentro, você se acha o certo, o bambambam, o tal, você nunca mais se conserta. Então a frase é, não se estraga no lugar onde você se conserta. Porque você nunca mais vão te consertar. Essa é a frase. Profundo, hein? Muito bom. Muito bom. Meu Deus. Muito bom. Pastor, satisfação imensa em ter o senhor Amém. aqui. Glória a A gente já tá aí, ó, 00:59. Uau. Estamos aqui no estúdio das dependências da igreja. Mas para nós é uma alegria, é um tempo de qualidade e certamente vidas vão ser alcançadas através Eu creio. desse episódio. Eu creio. Maravilha. Eu também quero fazer meu agradecimento, né, em nome do podcast, em nome da igreja. Foi muito bom, foi um tempo à mesa. Amém. Tá? Obrigado, pastor. Que Amém. Deus possa te recompensar. Amém. Está aqui de forma voluntária, é Amém. tarde da noite, tem uma agenda cheia. Amém. E mesmo assim tirou um tempo aí para nós, né? Glória a Deus. Agradecer também todo o pessoal dos bastidores aí. São vários Isso. irmãos que se doam, né, para isso, que não aparecem, que estão muitas vezes aí ocultos, Sim. mas que é eles que fazem funcionar e andar tudo isso, né? Isso aí, glória a Deus. E eu quero também deixar meus agradecimentos, começando pelos bastidores. Bastidor é assim, você vai comprar um carro, você não olha o motor. Você só pergunta como é que é o motor. É 2.0, é 1.8, né? Você quer olhar lataria, Sim. estofamento e conforto. Mas quem rasta é quem tá no bastidor. É verdade. É verdade. Entendeu? O motor não aparece, mas ele que tá arrastando. Né? Nada dele aparece, mas é ele que arrasta. Então, muitas das vezes nós aparecemos. Mas por que nós aparecemos? Porque tem alguém que está arrastando. Então, eu quero deixar aqui meu agradecimento a quem, né? A todos que trabalham nos bastidores. Deus abençoe vocês. E a vocês aqui, que são a aparência do carro. Deus abençoe vocês, que é Amém, né, pastor. todo unido. Eu me senti honrado de estar aqui com vocês Honra nesse nossa. podcast, né? Nova. Mova-se. 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 Muito bom estar aqui com vocês, Catanduvo, o pastor Jeremias, um amigão, que é o presidente da Assembleia de Deus aqui. Está aqui com vocês, meu Deus, é uma alegria. E sempre que precisar e tiver o meu alcance, pode contar comigo. Para Amém, mim é honra. amém. Deus abençoe vocês, muito Pastor obrigado. de Jeremias, que é coração. um grande incentivador, né, desse projeto. Isso, isso. Então, isso é muito bom, ter o apoio e incentivo Sim, do seu sim. líder é algo extraordinário. Aqui é o Eliseu, né? Vocês podem ir que eu só estou apoiando vocês. Amém, que o senhor tenha muitas agendas ainda em Amém. Catanduvas. Amém. E daqui a pouco a gente grava a parte 2 desse episódio. Em nome de Jesus. Assunto tem, né? Assunto tem o... Amém, gente. Amém, glória a Deus. Gente, esse foi mais um episódio do Mova-se. Lembrando aqui dos nossos apoiadores: Padaria e Confeitaria Santa Catarina, Restaurante Armazém Catarina, Web Rádio Movimento Gospel, Unique Brasil. Nós somos jovens do Grupo Verbo. Este é o Mova-se, porque a fé nos leva mais longe.